pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre goodwill, mais-valia e compra vantajosa. Você sabe a diferença dos três? Se não sabe, fica tranquilo que nós vamos te apresentar agora e falar como você vai reconhecer esses três. Bem, pessoal, nós vamos iniciar aí falando sobre o goodwill. O que é o goodwill? O goodwill é o ágio pago na expectativa. Eu tenho uma expectativa que eu vou ter uma rentabilidade futura. Então, eu acho pago por expectativa de rentabilidade futura. E ele é representado, pessoal, pela diferença positiva entre quem? Entre o valor pago e o valor justo desses ativos e passivos da entidade adquirida. Então, quando a gente fala de goodwill, você sempre vai lembrar, é um valor que eu paguei a mais, um valor maior por algo que valia menos. E eu posso usar essa fórmula aí para encontrar o goodwill, que vai ser o quê? Valor pago no investimento menos o valor justo do investimento. Então, quando eu tenho um investimento que eu paguei 1.200.000 nele, e esse investimento só valia 1 milhão, levantado ali a valor justo, eu tenho uma diferença positiva de 200.000. Então, essa diferença positiva de 200.000, nós chamamos isso daqui de quê? Do goodwill. Porque ele é um intangível aí, certo? Então, é uma expectativa de que a entidade vai ter lucro. Lembrando, goodwill é sempre um valor que eu paguei maior por algo que valia menos, ou seja, um valor que eu paguei mais em relação ao valor justo. E aí, olha só, pessoal, nós vamos, então, apresentar um exemplo do goodwill. Eu tenho aqui um PL. Imagine que o PL dessa entidade aqui, ele tem um valor de 1 milhão, certo? Esse é o valor dele, levantado dos ativos e passivos a valor. Então, o valor dele é 1 milhão. Esse PL, levantado a valor justo, ele vale 1 milhão também. E nesse PL, eu negociei e acabei comprando e pagando Paguei nesse PL 1.200.000, certo? Então, eu vou verificar. Para saber se tem ou não goodwill, a pergunta é, o valor pago é maior que o valor justo? É, professora, que o valor pago foi 1.200.000, o valor justo foi 1 milhão. É maior. Então, eu tenho o quê? Uma diferença de 200.000. Logo, essa diferença aqui desses 200.000 é o que nós chamamos aí de goodwill. Então, isso daí é o goodwill. É a diferença que eu paguei a maior. E como fica o reconhecimento dessa diferença, desse valor pago aí? Bem, pessoal, nós vamos ver que lá na divulgação do balanço patrimonial, então, imagine, eu tenho aqui a A, que adquiriu participação em B. A adquiriu participação no capital social aqui de B, ou adquiriu 100% de B. Nesse caso, eu preciso verificar como que vai ficar a contabilidade aqui, ó, de A, certo? Então, como que eu vou fazer? Eu tenho uma forma de apresentar essa contabilidade através do balanço patrimonial individual. E também posso apresentar o balanço patrimonial consolidado. E aí, o que acontece, pessoal? Lá no balanço patrimonial individual, eu vou reconhecer esse ativo, esse investimento, lá dentro da conta investimento. E eu vou reconhecer pelo valor pago. Então, eu vou reconhecer esse investimento, essa aquisição desse investimento pelo valor pago. Então, eu vou reconhecer um investimento no valor de 1.200.000. Tá aqui, ele vai ficar bonitinho lá dentro do meu ativo não circulante, dentro do grupo lá, investimento. E no balanço consolidado? Pessoal, no balanço consolidado,
isso fica um pouquinho diferente. Eu vou pegar e vou reconhecer um investimento no ativo não circulante no valor de 1 milhão. E vou reconhecer lá no grupo intangível o valor de quanto? Dos 200 mil lá numa conta chamada Goodwill. Então, no balanço consolidado, ele vai aparecer no investimentos 200 mil. E o valor da aquisição do investimento aparece na conta investimento. Já no balanço individual, ele vai aparecer no ativo não circulante e investimento. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, o Goodwill é o quê? É o valor pago maior do que o valor justo. Então, o Goodwill é o valor pago maior o valor justo. Perfeito? Então, eu paguei a mais por algo que valia menos. Agora, nós temos a figura da compra vantajosa. Pessoal, para a compra vantajosa, nós vamos pegar o valor justo menos o valor pago. Então, lá, ela é o contrário do Goodwill. Porque no Goodwill eu pego valor pago maior do que o valor justo. Essa diferença vai ser o Goodwill. E quando eu tenho algo que vale mais e eu pago menos? Então, é o contrário. Nesse caso, nós temos a chamada compra vantajosa. Então, eu tenho algo que ele valia aqui 1 milhão e 1 milhão, e eu fui lá e paguei somente 800. Então, tá vendo que nesse caso, eu tinha algo que valia mais e aqui eu tô pagando menos. Então, se valia mais e eu paguei menos, é o que nós chamamos aí de compra vantajosa. Ela é o contrário do Goodwill, porque eu vou ter aqui uma diferença de 200 mil. Essa diferença de 200 mil, pessoal, nós vamos reconhecer ela lá no resultado do exercício, lá como uma conta de receita na DRE, certo? Ela vai ser reconhecida, essa diferença na DRE, diferente do Goodwill, que o Goodwill nós vamos reconhecer ele lá dentro do balanço patrimonial, numa continha lá, separada ou junto com o investimento. E aqui não, aqui eu vou reconhecer o investimento pelo valor justo, e vou pegar essa diferença, que é o ganho na compra vantajosa, e vou reconhecer como uma receita. Então, nós vamos ver que compra vantajosa é o valor pago na participação menor do que o valor justo. É o contrário do Goodwill. E aí, olha só, pessoal. Então, vamos voltar no nosso exemplo novamente aqui. Então, eu tenho um PL que foi levantado aqui, o valor dos ativos mais passivos, e nós encontramos um PL no valor de 1 milhão. Perfeito? Esse PL no valor de 1 milhão, eu fui lá e levantei ele a valor justo. E quando eu levantei o valor justo dele, nós encontramos um valor justo para esse PL também de 1 milhão. Vamos colocar o valor justo no mesmo valor do patrimônio, o que não é comum. E aí, eu paguei por esse bem aí, essa aquisição, 800 mil. Nesse caso, eu tenho valor pago menor do que o valor justo. Se eu paguei algo menos por algo que valia mais, eu tenho uma diferença, isso mesmo. Qual é a diferença aí? 200 mil. Esses 200 mil aqui é o que nós chamamos de compra vantajosa. Professor, e como que eu vou reconhecer isso? Pessoal, nesse caso, aqui, compra vantajosa, como eu vou fazer o reconhecimento? Eu vou reconhecer lá dentro do ativo não circulante, então eu tenho aqui o balanço patrimonial dessa entidade, e vou fazer o seguinte reconhecimento. Vou reconhecer no ativo não circulante, lá na conta investimento, dentro da conta investimento eu vou reconhecer o valor justo desse investimento. Então, eu vou reconhecer ele pelo valor que ele vale e não pelo valor pago. Lá no Goodwill, eu reconheço ele pelo valor, isso mesmo, pelo valor pago. Aqui não, aqui eu vou reconhecer pelo valor justo. Então, eu vou vir aqui e vou registrar 1 milhão nesse investimento. Perfeito? Professora,
Então, debitei caixa, creditei caixa 800, porque foi o valor que ele pagou. E a senhora está colocando aí 1 milhão de investimento? Exatamente. Então, nesse caso, na compra vantajosa, pessoal, na compra vantajosa, como que fica esse lançamento da compra vantajosa? Eu vou ter um débito de investimento lá na minha conta de investimento, no valor de quanto? Isso mesmo, no valor de 1 milhão. Vou ter um crédito na conta banco, porque saiu dinheiro do banco para pagar isso daí, de 800 mil. E o outro crédito vai ser um crédito na conta receita, um ganho. De quanto? De 200 mil. Então, esse é o nosso lançamento para compra vantajosa. Perfeito? Eu vou ter a figura aí da receita. Então, eu tive aqui uma receita. Perfeito, pessoal? Esses 200 mil eu vou lançar ele como uma receita. Agora, nós temos a mais-valia. A mais-valia, pessoal, o que acontece? Ela é representada pela diferença também positiva. Porém, aqui a diferença positiva entre o valor justo e o valor patrimonial. Lá nós estávamos sempre avaliando valor pago e valor justo, valor pago e valor justo, valor pago e valor justo. Bem, pessoal, então veja bem. Lá, quando você for ficar diante de uma questão dessa, primeiro passo, você vai identificar valor do PL, o valor justo e o valor pago. Perfeito. Para saber se é uma compra vantajosa ou se é um goodwill, que pergunta você vai fazer? Valor justo e valor pago. Valor justo e valor pago. O valor pago está maior do que o valor justo? Ah, tá, professora. Então, esse valor maior que você pagou é o quê? O goodwill. Então, sempre que você pagar mais por algo que valia menos, você está diante do goodwill. Está diante do goodwill, você vai reconhecer no balanço patrimonial individual pelo valor pago, o valor que você pagou de aquisição. Se for no balanço consolidado, você vai separar o que é investimento, o que é goodwill. Separa os dois lá dentro do balanço. Agora, se for o valor pago foi menor do que o valor justo, aí você está diante de uma compra vantajosa. Então, eu não posso ter goodwill e compra vantajosa na mesma questão. Por quê? Porque ou eu paguei a mais ou eu paguei a menos pelo valor que ele valia. Então, se eu paguei a mais, goodwill. Se eu paguei a menos, é uma compra vantajosa. E aí, na compra vantajosa, eu vou reconhecer essa diferença entre o valor que eu paguei e o valor justo. Essa diferença eu vou reconhecer como uma receita, uma compra vantajosa que vai aparecer lá dentro do meu balanço, porém vou reconhecer também uma receita aí que ocorreu nessa aquisição. Perfeito? E agora nós temos a questão do mais-valia. E aí, olha só, o mais-valia, até agora nós estamos sempre avaliando. Compra vantajosa e goodwill, eu sempre vou avaliar valor justo e valor pago, valor justo e valor pago. Quando a gente vai tratar a mais-valia, eu esqueço o valor pago, não importa mais. O que vai importar para nós aqui na mais-valia agora é o valor do PL e o valor justo. Então, aqui interessa valor do PL e valor justo. Então, a mais-valia é a diferença positiva entre o valor justo e o valor do PL da entidade. Veja aqui como vai ficar. Então, olha só, pessoal. Eu posso utilizar essa fórmula aqui para identificar a mais-valia. Então, olha só, o valor justo do investimento, ele valia 1 milhão. Eu paguei o valor contábil, nesse caso aqui, vamos supor que o valor contábil desse investimento também era 1 milhão, de acordo com os nossos exercícios aí até agora. Ele não teve diferença nenhuma. Então, aqui é zero. Se não teve, eu vou ter aí o quê? Não vou ter a figura da mais-valia. Agora, se eu tenho um valor justo do investimento que vale 1 milhão e 200 e eu tenho um valor contábil de 1 milhão, eu estou tendo uma diferença de 200. Então, essa diferença de 200 aqui, pessoal, é o que nós chamamos de mais-valia. Ou seja,
ele está avaliado por 1.200.000, porém no PL ele está registrado só por por 1 milhão. Então ele está mais avaliado, por isso que é mais-valia, mais avaliado em 200.000. Porque se eu vender ele hoje, eu pego 1.200.000 e não 1 milhão, que é o valor que ele está registrado no PL. Por isso que fala mais-valia. Ele vale mais do que o que ele está registrado. Perfeito? Então, nesse caso aqui, pessoal, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui uma entidade com um PL registrado no valor de 1 milhão. Mas a senhora gosta de 1 milhão, professora? Gosto, gente. Vamos usar 1 milhão de novo. Esse PL foi avaliado a valor justo. Então, pessoal, eu tenho um PL que foi avaliado a valor justo na data de sua negociação por 1.300.000, certo? Então, ele foi avaliado a valor justo por 1.300.000. A entidade pagou nesse PL, valor pago, nesse PL, ela pagou 1.500.000. Esse foi o valor pago. Primeira coisa que eu vou verificar. Vou avaliar valor justo e valor pago. Pessoal, o valor pago está maior ou menor do que o valor justo? Isso mesmo, professora, está maior. E porque eu paguei 1.500.000 por algo que valia 1.300.000. Então, nesse caso, eu tenho uma diferença de o quê? 200.000. Esses 200.000 aqui, essa diferença é o que nós chamamos lá de goodwill. Ou seja, o ágio pago na expectativa de rentabilidade. Eu estou pagando 1,5 milhão por algo que valia 1.300.000, porque eu tenho uma expectativa de que esse investimento vai me dar uma rentabilidade no futuro. Perfeito? Encontrei. Agora, feita essa identificação, eu vou verificar se tem o que nós chamamos de mais-valia. A mais-valia, eu esqueço o valor pago e vou olhar agora, vou ter um olhar exclusivo para quem? Para o valor justo e o PL. Então, eu vou comparar valor justo com o valor do meu PL. Pessoal, o que é a mais-valia? É o valor justo, 1.300.000. E o valor do PL é 1 milhão. Então, a mais-valia vai ser valor justo do investimento menos o valor contábil desse investimento. Eu pego aqui, então, eu tenho 1.300.000, que foi o valor justo, menos o PL, que é de 1 milhão. Nesse caso aí, pessoal, eu estou tendo uma diferença de quanto? De 300.000. Então, se eu tenho uma diferença de 300.000, é o que nós chamamos de mais-valia. Então, essa diferença entre o valor justo e o valor pago é o que nós chamamos de mais-valia, perdão, o valor do PL. Por quê? Porque eu tenho algo que está valendo no mercado 1.300.000 e ele está avaliado lá no PL por 1 milhão. Por isso que é mais-valia, ele vale mais do que o valor que está registrado. E como fica isso lá dentro do meu balanço patrimonial? Eu vou colocar isso lá dentro do ativo não circulante. Vou reconhecer um investimento. Vou reconhecer um investimento. Por quanto? Pelo valor justo, pelo valor do PL ali, ó, de 1 milhão, que é o valor do investimento. Isso lá no balanço individual. Depois eu vou ter lá um goodwill de 200.000. Então, vou vir aqui, ó, e colocar o goodwill, que pode aparecer lá como na expectativa de rentabilidade futura de 200.000. E você vai ter uma outra conta, que é a mais-valia, que é de quanto? 300.000. Perfeito? Então, é esse o valor que vai aparecer lá dentro do seu balanço patrimonial. Então, agora, depois sabendo a diferença aí dos três, agora vamos fazer aí uma questão para ver se todo mundo conseguiu, pessoal, compreender a diferença. Vamos lá. Primeira questão aí,
É uma questão da Consulplan, caiu no último exame de suficiência, lá de 2021, ponto 1, e nós vamos então verificar aí o que ele nos apresenta. Então, ele está dizendo o seguinte: ele diz o seguinte: em 4 de 1 de 2021, a companhia A adquiriu, olha pessoal, adquiriu 100% de participação de B. Os ativos identificáveis e os passivos assumidos constam no balanço patrimonial por B são apresentados aqui na data do fechamento do negócio. Ótimo, eu tenho o balanço patrimonial, então o que eu preciso identificar nessa questão? Valor aqui, primeira coisa que eu vou identificar: qual é o valor do PL? Vou procurar. Qual é o valor justo? E a terceira pergunta é: qual é o valor pago? Então, você vai identificar aqui nas informações qual o valor do PL, valor justo e valor pago. Opa, eu já tenho as informações aqui e já identifiquei o valor do PL. O valor do PL dessa entidade, na data do fechamento aí, era de 27.387,108. Perfeito, vamos seguir aqui. Então, já identifiquei um valor. Agora vamos seguir para o próximo. Ele falou outras informações aí. Antes da aquisição, a companhia não tinha qualquer tipo de participação, relação com outra. A contraprestação transferida pela troca de B foi de 32.387,108 e foi feito em dinheiro. Pessoal, contraprestação de transferência. O que ele está falando isso? Contraprestação de transferência em dinheiro. Pessoal, ele está falando que isso daqui é o valor pago. Então, acabamos de encontrar o valor pago. Opa, professora, comecei já a saber que ele pagou valor a mais aí. Vamos seguir. Aí ele continua. A companhia mensurou os ativos identificáveis adquiridos e os passivos pelos respectivos valores justos na data da sua aquisição. A única divergência entre o valor do PL e o valor justo foi lá no ativo imobilizado, o qual foi avaliado por um valor justo de 10.637. Pessoal, o que ele está me dizendo aqui? Vamos voltar lá no balanço. Ele está falando que na data de fechamento aí, de negociação, foi levantado o valor justo. E ele falou que para tudo aqui, tanto os ativos quanto o passivo, permanecia com valor justo ao mesmo valor do PL. Só havia uma divergência em relação ao imobilizado, que ele está falando que aqui no PL, no balanço, eu tenho um imobilizado registrado por 8.637,104. E na data da negociação, esse imobilizado, levantado a valor justo, ele estava valendo 10.637,04. Então, o que vai ter a diferença? Eu vou ter uma diferença de 2 milhões. Por quê? Porque eu vou pegar os 10 mil que ele falou do imobilizado, que é o valor justo. Eu vou pegar lá os 10 mil, que ele está falando que foi a única diferença identificada. Menos o valor que eu tenho aqui no ativo. Então, nós vamos encontrar uma diferença de 2 milhões. E aí ele está falando que o valor justo identificado nessa data é o quê? É o valor do patrimônio mais essa diferença identificada no imobilizado. Então, para achar o valor justo, você vai pegar o valor do patrimônio e vai somar o valor do patrimônio a diferença dos 2 milhões. Logo, ele vai ter um valor justo de quanto? Bem, pessoal, se eu já identifiquei
O valor do PL tá aqui. Então, o valor do PL, já achei. Já identifiquei o valor pago. E acabei de identificar o valor justo. Nesse caso, agora eu já posso verificar o que a questão está falando. Porque ela está falando lá para nós que ela quer saber se nesse caso, nessa situação, o que ocorreu aí. Teve goodwill, teve compra vantajosa, teve mais-valia, e é isso que ele quer saber. Então, nesse caso, primeiro passo que eu vou fazer, pessoal, de acordo com a nossa explicação, eu vou pegar valor pago e comparar com valor justo, valor pago e valor justo. O valor pago é maior do que o valor justo, tem goodwill. O valor pago é menor do que o valor justo, tem compra vantajosa. Então, aqui, o valor pago está maior do que o valor justo. Então, nesse caso, eu tenho aqui, ó, 32.387,108 e eu paguei 29.387,108. Então, eu vou ter aqui a figura do goodwill. E o goodwill vai ser de quanto aí? Isso mesmo! Eu tenho um goodwill no valor de 3 milhões. Esse é o valor do goodwill. Porque ele pagou mais por algo que valia menos. Perfeito. Agora eu vou verificar se tem compra vantajosa. Para verificar se tem compra vantajosa, eu vou avaliar o valor do PL com o valor justo. Vou verificar valor do PL e valor justo. O valor do justo é maior do que o valor do PL? Se é maior, pessoal, porque aqui ele está 29 e aqui 27, nós já identificamos que tem uma diferença de 2 milhões. Então, nesse caso, eu tenho o que nós chamamos de mais-valia. No valor de 2 milhões. Por quê? Porque eu tenho um PL que vale 27 milhões, só que ele é o valor justo, ele vale 29. Então, tem uma diferença de 27. O meu PL, ele vale mais, por isso que chama aí de mais-valia. Agora que nós já sabemos que tem um goodwill de 3 milhões e uma mais-valia de 2, nós vamos, então, achar a nossa alternativa. Letra A. Tem goodwill de 2 milhões? Não, né, pessoal? Nós vimos que o goodwill não é 2, é 3. B. 3 milhões de goodwill e 2 milhões de mais-valia. Perfeito, tá aqui o nosso gabarito, letra B. 3 está errado, ele está falando que é uma compra vantajosa. Não, compra vantajosa é o contrário do goodwill. É quando eu pago menos por algo que valia mais. E aqui ele apresenta aí, no caso, o mais-valia. Então, tá errado, gabarito letra B. Agora vamos para outra questão do exame de suficiência também. Bora lá para você gabaritar e acertar todas essas questões aí. Pessoal, olha só. Nessa questão, eu tenho aqui que a empresa Alfa adquiriu qual percentual sempre, pessoal? Falou em participação societária. Circula a participação. Então, ele adquiriu uma participação de 80% na empresa Beta por 300 milhões. Opa, achei o valor pago. Falou de compra, de aquisição, encontrei aqui o valor pago. Esse é o valor pago. Pago por quanto? Por 80%. Ele pagou 80%, esse valor aí, os 300 milhões. Passando a controlada. Sendo considerada um negócio na data da operação. O patrimônio de Beta apresentava a seguinte situação. E aí ele me deu aí a situação de como estava o patrimônio dessa entidade aí nessa data da negociação. Perfeito? Então vamos lá. Pessoal, olha só. Eu tenho aqui o valor contábil, ele já me deu, e o valor justo. Pessoal, na data de aquisição, o PL dessa entidade valia 300 mil e o valor justo 360. Porém, ele adquiriu o 100%? Não, ele adquiriu somente 80%. Então, ele não adquiriu 100%, ele adquiriu 80%. Então, eu vou vir aqui verificar quanto é 80% de participação de 300 mil. Então, nós vamos verificar
que ele vai ter uma participação do capital social pelo valor contábil de 240 mil. Esse valor é que representa os 80% da aquisição dele. Agora, nós vamos pegar aqui o valor justo. Quanto que é 80% desse valor justo? Isso mesmo, 288. Então, o valor justo é 288. Pronto. Então, eu sei que ele adquiriu 80% do PL da Beta e que ele pagou 300 mil por um valor contábil, que é avaliado contabilmente 240, e que ele pagou 300 mil por algo que a valor justo é 288. O que eu preciso saber? Qual a pergunta que eu vou fazer? O valor pago é maior do que o valor justo? Sim, professora, porque ele pagou 300 mil por algo que valia 288. Logo, 300 mil menos 288, eu tenho 12 mil de diferença. Ele pagou 12 mil a mais. Então, se ele pagou um valor maior do que o valor que ele vale, valor justo, eu tenho aí o goodwill de 12 mil. Agora, eu vou verificar se tem um mais-valia. E para verificar se tem mais-valia, eu vou avaliar o valor contábil com o valor justo. A pergunta é: o valor justo é maior do que o valor contábil, gente? O valor justo é maior do que o valor contábil? Então, eu vou verificar 288 menos 240. Isso mesmo, vou ter uma diferença de 48 mil. Essa diferença de 48 mil é o que nós chamamos de mais... Essa diferença de 288 é o que nós chamamos de mais-valia. De quanto? 48 mil. Então, nessa negociação, eu tive um goodwill de 12 mil e uma mais-valia de 48 mil, porque o valor justo é maior do que o valor contábil. E já tem um goodwill porque o valor que eu paguei é maior do que o valor justo. Então, vamos nas alternativas. Primeiro, ágio por mais-valia de ativos líquidos. Não, não é esse valor mais-valia, é 48. Deságios, também não, né, gente? Deságio é o contrário, é a compra vantajosa. Por quê? É o contrário, aqui teve ágio, goodwill tem ágio, e compra vantajosa tem deságio. Então, também não é deságio, já exclui. Letra D, ágio por rentabilidade futura, goodwill no valor de 12 mil. Perfeito, esse é o nosso gabarito. Era só isso que a questão queria. Vamos para a próxima. Pessoal, tá começando a clarear? Próxima questão. Pessoal, essa é uma questão que tá lá, que tem como base a NBCTG 01. A 01 nós sabemos que trata do teste de recuperabilidade ou redução ao valor recuperável dos ativos. E ele pede para avaliar. Mas quando a gente fala de redução ao valor recuperável de ativos, a gente também trata ali do goodwill. Vamos aos comandos aí da questão. Item 1, ele diz: a perda por desvalorização de ativo deve ser reconhecida imediatamente na demonstração do resultado, a menos que o ativo tenha sido reavaliado. Qualquer desvalorização de um ativo reavaliado deve ser tratada com diminuição do saldo da reavaliação. Pessoal, isso está certinho, está correto. Um embasamento legal disso daí, eu até coloquei lá no nosso material, no nosso gabarito, é o item 60 do CPC 01. Perfeito? Depois nós vamos para o próximo. Ele diz: as perdas por desvalorização reconhecida para o ágio por expectativa de rentabilidade futura, goodwill, deve ser revertida em período subsequente. Pessoal, não existe reversão para o goodwill. Por quê? Porque de acordo com o item o item 124 do CPC 01, ele fala que a perda por desvalorização reconhecida para o ágio por expectativa de rentabilidade futura não deve ser revertida. E aqui ele está afirmando que deve. Se aqui tivesse a palavrinha não,
estaria correto, mas ele está afirmando que deve, e não deve ser reconhecido a reavaliação, entendeu? Não deve ser revertida, perfeito? Seguindo, ele diz lá no próximo: a entidade deve avaliar ao final de cada período reporte se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. E se houver uma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo. Gente, tá certinho. Então, o gabarito aí da nossa questão, isso daí é o item 9 lá do CPC 01. O gabarito da nossa questão vai ser qual? Exatamente, letra B, item 1 e 3, correto. Vamos seguir aí para a próxima. Vamos continuar vendo se está todo mundo entendendo aí. Ele pede para, em relação à apuração do tratamento contábil do fundo de comércio, goodwill, ele pede para você avaliar aí. Vamos avaliar essas alternativas. Professora, a senhora está indo rápido. Para aí, vai mais devagar, pessoal. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai ouvir no volume aí mais rápido. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ele pede para a gente avaliar em relação à apuração e o tratamento do fundo de comércio ou do goodwill. Então, pode aparecer na prova de vocês isso daí como sinônimo. Então, algumas provas vão chamar o goodwill de fundo de comércio. E aí você vai entender que é a mesma coisa, que é aquele valor que você pagou a mais por algo que valia menos. E vamos, então, avaliar os itens. Item 1. Necessário, então ele fala o seguinte: o goodwill é necessário quando se adquire uma parte ou todo de uma empresa. Efetuar o levantamento do valor justo de todos os seus ativos e passivos. Além disso, é preciso verificar a eventual existência de ativos não contabilizados, porque as regras contábeis não permitirão ou não permite que isso sejam criados, mas que tem valor justo, basicamente o valor de mercado. São individualizáveis e que podem ser negociados individualmente. Pessoal, no momento de qualquer aquisição da entidade, é necessário sim a entidade fazer um levantamento de todos os ativos e passivos. Não pode ter ativos ou passivos que não sejam contabilizados. A regra contábil não permite eu reconhecer ativos criados internamente, então eu não vou reconhecer isso, eu só reconheço no momento da venda através do goodwill. Por isso que isso daqui está correto. Seguindo, ele fala, o goodwill é o caso de certas patentes. Aí ele fala mala direta de cliente, marcas. Raramente, diga-se de passagem, porque só podem ser incluídas as que têm valor de mercado observável em um mercado ativo e que pode ser negociado independentemente da empresa, ponto de comercialização e etc. Pessoal, isso daqui está certinho, está lá no CPC 15. Depois ele fala, goodwill é o caso também de certos passivos contingentes não registrados, porque não são considerados como de provável desembolso futuro, apenas possível ou remota a chance, mas que levam o comprador a pagar menos pela sua existência. Pessoal, tá certo, nós sabemos lá que provisão, é só provisão aquilo que eu não tenho prazo certo para pagar, e passivo contingente é aquele passivo que eu vou colocar nas notas explicativas. Por quê? Porque eu não vou registrar passivo contingente, porque ele talvez ele é apenas possível que venha sair recurso da entidade ou que é remota a chance de sair recurso dessa entidade. Então, nesse caso, na negociação da aquisição, também é o caso dos passivos contingentes, porque eles não são considerados, tá bom? Então, também está correta. Seguindo, o goodwill é o valor pago pela empresa como um todo, depois de reelaborado um balanço à parte, com todos os ativos e passivos mensurados a seu valor justo, independentemente da sua contabilização ou não. Pessoal, o goodwill é exatamente isso, o valor pago maior do que o valor justo levantado ali na data da negociação. Então, todas as alternativas estão corretas, gabarito letra A. Vamos seguir. Próxima questão, pessoal. De novo, combinação de negócio. Ele diz o seguinte,
Em uma combinação de negócio, a empresa incorporada investiu, olha só, ela investiu 10 milhões para adquirir uma empresa integrante de uma cadeia produtiva. As ações da empresa incorporada são listadas na bolsa e possuem valor de mercado de 9,5 milhões. Após a avaliação a valor justo do patrimônio da incorporada, chegou-se aos seguintes montantes. Ele me deu o valor total dos ativos e circulante e não circulante, passivos, e do passivo não circulante, certo? Então, como que nós vamos contabilizar? Vamos, então, verificar qual é. Então, toda vez que tiver uma questão nesse sentido, eu vou tentar identificar aqui qual é o valor do PL, qual é o valor justo e qual foi o valor pago. Nós vamos identificar esses três valores. Então, a partir das informações, nós já encontramos aqui, ó, que em combinação de negócios, a empresa incorporada investiu quanto? Ela investiu 10 milhões. Então, nós já encontramos aqui, isso daqui é o valor pago. Perfeito. Agora, vamos encontrar o valor justo. E qual é o valor justo? Veja bem, ela está falando aqui que adquiriu a empresa ingressante na cadeia, as ações dessa incorporada na bolsa possuem valor de mercado de 9.500. Após a avaliação a valor justo, então após a avaliação a valor justo, do patrimônio chegou-se a os seguintes montantes. Bem, pessoal, então nós vamos identificar aí esses valores. Nós já identificamos o valor pago, agora nós vamos identificar o valor justo. E o que ele fala em relação ao valor justo? Ele diz o seguinte, que o valor justo, e após a avaliação do valor justo, a entidade encontrou esses valores. E eu sei que valor justo vai ser a soma dos ativos menos os passivos aqui da entidade, porque ele não me deu o valor total. Então, para encontrar o valor justo aqui, eu vou somar os ativos, certo? Porque é o valor justo em relação ao PL. Então, vamos lá. Eu vou pegar e vou somar o valor dos ativos, que é 1,5 milhão, mais o PL aqui de ativo não circulante, ó, 10 milhões. E ele fala que ainda teve um ativo de 1 milhão aqui, ó, que não foi contabilizado, não havia sido ativado aqui. Então, eu tenho mais 1 milhão aqui, certo? Pessoal, o valor do PL não é ativo, PL é igual a ativo menos o passivo. Se eu tenho, isso daqui é ativo, isso daqui é ativo, e eu tenho mais um ativo aqui de 1 milhão, agora para encontrar o valor justo, que é o valor do PL ajustado ao valor justo, eu vou diminuir as contas do passivo. E o que eu tenho de passivo? Eu tenho menos 1 milhão aqui de passivo e tenho mais os 4,5 milhões de passivo, menos esses 4,5 milhões de passivo. Então, valor justo, eu vou pegar 1,5 mais 10, fica 11,5, mais 1, eu tenho de ativo 12,5, menos 1 do passivo mais 4,5 do passivo, eu tenho 5,5 de passivo. Eu vou encontrar um valor justo de quanto? Isso mesmo, de 7 milhões. Perfeito. Então, o valor justo é 7 milhões e o valor pago é 10 milhões. Pessoal, quando eu tenho algo que eu paguei um valor maior do que o que ele vale, eu tenho a figura de quem? Isso mesmo, do goodwill. Então, olha só, o goodwill vai ser o quê? Valor pago, que foi quanto? 10 milhões, menos o valor justo, que foi 7 milhões. Logo, nós encontramos um goodwill de quanto? Isso mesmo, pessoal, de 3 milhões. Pronto, achei a nosso gabarito, do goodwill de 3 milhões. Vamos lá nas alternativas. Tá aqui, ó, gabarito letra C. Ele fala, ó, na situação hipotética, a incorporada registrará em sua contabilidade um goodwill no valor de quanto? Isso mesmo, no valor de 3 milhões. Isso é o nosso gabarito. Vamos seguir para a próxima. Questão 6, pessoal. Vamos dar um espaço aqui, deixa eu ver. Opa, volta aqui, minha filha. Questão 6.
A CIA Nova Paulina adquiriu o controle da CIA Barueri, comprando... Opa, ela comprou quanto? 60% de suas ações com direito a voto. E é o único tipo de ação emitido pela controlada. O valor total do patrimônio líquido da CIA Barueri é esse valor. Opa, achei o valor do PL. Isso daqui corresponde ao quê? Ao PL. 100% do PL, pessoal. Porque ela comprou somente 60%. Vamos seguir. Nas negociações, ambas as partes acordaram com um valor justo de quanto? Opa, já achei. Nossa, professora, essa tá fácil. Eu já achei aí o valor justo. Então, aqui o valor justo. Já encontrei. Valor justo aqui, ó. E o valor da transação equivale a esse valor. Opa, então já encontrei também aqui. Ao escriturar a transação, a controlada vai lançar o quê? Pessoal, vamos aí. Ela pagou. Esse foi o valor pago. Valor pago. Vamos então à pergunta. Que ela está falando que ela pagou 1.650.000 por algo que tem o valor justo de 2.800. Pessoal, mais uma vez, ela comprou o PL total? Não, ela comprou só 60% do PL. Logo, eu preciso identificar quanto representa 60% desse valor justo. Então, eu vou pegar aqui, ó, valor justo vai ser igual os 2.800.000, que representam 100%, vezes os 60% que foi aquilo que de fato ela negociou. Então, isso daqui vai dar o quê? Isso mesmo, 1.680.000. Perfeito? Então, olha só. Aí, vamos lá. A pergunta é, ela adquiriu, pagou 1.650.000 por algo que valia 1.680.000. Se o valor justo é maior do que o valor pago, eu tenho goodwill. Se o valor justo é menor do que o valor pago é menor do que o valor justo, eu tenho o quê? A compra vantajosa. Então, nesse caso aí, ela pagou um valor abaixo do que o valor desse bem. Então, o bem está avaliado a 1.800.000 e ela pagou 1.650.000. Então, nesse caso, ela teve uma compra vantajosa de quanto? Isso mesmo. Ela teve uma compra vantajosa de 30.000, porque 650 menos 680 é 30.000. Perfeito, pessoal? Então, no anterior foi goodwill. Aqui já não é goodwill, é compra vantajosa, porque ela pagou menos por algo que valia mais. Então, o gabarito aí da nossa questão vai ser qual a letra? Isso mesmo, letra B. Um ganho por compra vantajosa de 300.000. É o gabarito da nossa questão. Vamos para mais uma questão aí. Questão 7. A alternativa que faz referência ao conceito de goodwill. Esse é muito fácil, né, pessoal? Qual dessas daí que vai fazer referência ao goodwill? O goodwill é o deságio? Não, nós sabemos que goodwill é um ágio. É um ágio por expectativa de rentabilidade futura. Pronto, tá aí o nosso gabarito, letra B de bola. Seguindo, vamos para a próxima questão. Ele diz o seguinte... Em determinada data, o patrimônio líquido contabilizado da empresa Só Picolés S.A. de 600.000. Opa, o PL dessa entidade é quanto, gente? Tá aqui, eu acabei de encontrar. PL é 600.000. E o valor justo líquido dos seus ativos e passivos identificados é quanto? Opa, já achei o valor justo. Tá aqui, ó. Valor justo, já identifiquei. Na data, a empresa Sorvete Total adquiriu quanto? 60%. Então, esses valores representam 100%. E ele adquiriu quanto? 60%. Das ações da Só Picolés, pagando um valor de 55.000. Opa, professora, esse daqui foi o valor pago por 60% das ações. E esses dois valores, pessoal, é 100%
do capital. Aqui, ó, representa 100%. Assim, eu vou ter que verificar quanto é 60% de 75 e quanto é 70% de 60 mil. Vamos aos nossos cálculos. Então, eu tenho aí o valor justo. Vamos identificar. Aí, antes de achar ali os valores, vamos ver aqui. Eu vou pegar 75 mil vezes 60%. Dá quanto isso daí, pessoal? 75 vezes 60% vai dar 45 mil. Opa, já achei aqui, valor justo. Perfeito? E se ele pedisse ali, deixa eu ver o que ele está pedindo. Nem vai precisar do mais ali. Vamos lá. Aí ele está falando. A empresa Sorvete Total S.A. passou a deter o controle da Só Picolés e a participação dos não controladores é mensurada pela parte que cabe ao valor justo líquido de ativos e passivos identificáveis da empresa Só Picolés. Os valores reconhecidos no grupo, ele quer saber qual o valor que foi reconhecido no grupo do investimento lá no balanço individual. Então nós vamos lembrar que ele está pedindo qual o valor que vai ser registrado no balanço individual e qual é o valor do grupo do intangível no balanço consolidado. Olha como ele pediu. Ele está te perguntando qual é o valor do investimento lá no balanço consolidado e qual o valor do investimento, o investimento no individual e o intangível no consolidado. Então vamos lá, pessoal. Vamos encontrar aí. Quando eu pago algo que vale menos, eu tenho o quê? O goodwill, certo? Por quê? Porque o goodwill vai ser o quê? Valor pago é igual ao quê? Valor pago menos o valor justo. Então, pago menos o valor justo. Ele pagou quanto, pessoal? Olha só, pagou 55 mil por algo que tem um valor justo de quanto? Isso mesmo, 45. Então, eu vou diminuir. Então, nesse caso, ele pagou aqui. Qual a diferença aí? Isso mesmo, eu tenho uma diferença de 10 mil. Eu tenho um goodwill aí de 10 mil. Perfeito, gente? Perfeito. Agora, vamos lá lembrar em relação ao registro no balanço. Pessoal, eu posso registrar isso no balanço patrimonial de duas formas. No balanço individual. Vou até subir aqui porque a letra não permite. Já é feia. Isso fica muito embaixo. E eu tenho o balanço consolidado. Vou até mudar aqui a cor da caneta. Vou colocar de vermelho. Pessoal, balanço individual. Quando eu tenho goodwill, aquisição de um negócio, eu vou registrar isso lá na conta investimento. E eu vou registrar esse investimento no balanço individual pelo valor pago. Então, eu vou registrar o investimento pelo valor pago e eu vou registrar esse investimento pelo valor que eu paguei de quanto? Isso mesmo, 55 mil. E já no balanço consolidado, eu vou ter duas formas. Eu vou ter um lançamento no investimento e eu vou reconhecer no investimento pelo valor justo, que é os 45 mil. E vou ter um outro lançamento no intangível, que é o valor do goodwill, que é quanto? Isso mesmo, os 10 mil. Então, eu vou ter aqui registrado no goodwill 10 mil lá no intangível. Perfeito? E a questão está te perguntando os valores que vão ser reconhecidos no grupo e investimento no balanço patrimonial individual. No balanço patrimonial individual, eu vou reconhecer investimento de 55 mil. E no grupo intangível, ele quer saber no balanço consolidado
qual o valor que você vai registrar lá no intangível. No consolidado, no intangível, você vai registrar somente o valor do goodwill, o valor do ágio na expectativa de rentabilidade futura. Nesse caso, o gabarito da nossa questão vai ser qual? Exatamente, letra C. Por quê? Eu tenho a parte que foi registrada no investimento, no individual, e no consolidado, o intangível fica separado. Maravilha! Vamos seguir para o próximo. Próximo, um ativo torna-se valorizado quando o valor contábil excede o valor recuperável. Perfeito. Nesse caso, o pronunciamento técnico CPC 01 estabelece que o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, goodwill, de combinação de negócio, deve ser testado quando, pessoal? Pessoal, de acordo com o CPC 01, o ágio na expectativa de rentabilidade futura, ele deve ser testado todo ano, anualmente, tá? Então, todo ano eu tenho que testar esse goodwill aí, de acordo com o CPC 01. Vamos seguir. Próxima questão. Ele me diz o seguinte: a sociedade A adquiriu, olha, percentual 100% da sociedade B e que obteve o seu controle. Operação enquadrada na combinação de negócio. Olha aí, ele está falando combinação de negócio aparece lá no CPC 15. Vamos seguir. A sociedade A obteve no final das suas avaliações definida com sua data de aquisição as seguintes informações. Ele fala a diferença positiva dos ativos identificáveis mensurado a valor justo e o seu valor contábil na data de aquisição 3 milhões. O patrimônio líquido de B é de 10 milhões. O valor total do pagamento da aquisição foi de 14. Perfeito? Então, ele pede, considerando as informações apresentadas e de acordo com a NBCTG 15, combinação de negócio, e desconsiderando os aspectos tributários, o valor do ágio na expectativa de rentabilidade futura, goodwill, a ser reconhecido na data da aquisição, ele quer saber qual o valor a ser reconhecido somente do goodwill. Então, você vai verificar qual o valor do goodwill. Pessoal, vamos lá. Eu vou verificar aí primeiro, vou identificar qual é o valor justo. O valor justo e o valor pago. O valor pago, eu já sei, tá aqui, ó. Esse é o valor pago. Esse é o valor do PL. E quanto que é o valor justo? O valor justo, ele tá falando que é o quê? É os 10 mil do PL mais os 3 mil aqui. Então, ele tá falando que o valor justo é de quanto? É os 10 mais os 3 mil, que dá quanto? Isso mesmo, 13 mil. Esse daqui é o valor justo. Perfeito? Então, vamos lá. O que eu preciso saber sobre o goodwill? Goodwill é a diferença entre valor pago e o valor justo. Se eu paguei mais por algo que valia menos, eu tenho a figura do goodwill. Nesse caso, eu paguei 14 mil por algo que valia 13 mil. 14 menos 13, eu tenho 1 milhão. Então, ele está falando que eu vou reconhecer aí, nessa questão, o quê? A diferença de 1 milhão, que é o valor do goodwill. Porque nós já vimos aí várias vezes que goodwill é o quê? É igual valor pago menos o valor justo. E aí nós vimos que o valor pago foi de 14 e o valor justo foi de quanto? De 13. Nesse caso, teve uma diferença de 1.000, que é o valor que nós vamos reconhecer aqui. Perfeito? Seguindo. Questão 11. Vamos lá. A empresa Mundial S.A. adquiriu em março de 2014, olha só, 40% das ações da empresa Transnacional S.A., pagando um valor de 43 mil. Opa, já encontrei o valor pago, professora, eu vou colocar aqui pago.
Valor pago à vista com as ações adquiridas. A empresa mundial passou a ter influência significativa na transnacional. Na data da sua aquisição das ações, o valor total do patrimônio líquido da empresa transnacional SA era de quanto? Olha o valor, acabei de identificar o valor do PL. Porém, esse PL aqui é o PL para 100%. Está aqui o valor do meu PL. E o valor justo dos ativos e passivos identificáveis era esse valor aqui. Então, eu já encontrei o valor justo. E aí, eu vou verificar que o valor justo vai ser o quê? 120 mil vezes os 40%. Então, vamos verificar qual é o valor justo disso daí. Pessoal, 120 mil vezes 40%, qual vai ser o valor aí do valor justo? Isso mesmo, 48 milhões. E o valor pago foi quanto? 43. Pessoal, quando eu pago mais por algo que vale menos, eu tenho o quê? O goodwill. Quando eu pago menos por algo que vale mais, eu tenho a compra vantajosa. Então, veja bem, eu paguei 43 por algo que valia 48. Então, eu estou tendo uma diferença exatamente de 5 mil. Olha só, eu paguei 43 mil por algo que vale 48 mil. Eu tive uma compra vantajosa de quanto? Isso mesmo, de 5 milhões. Então, isso daqui é uma compra vantajosa. Eu paguei menos por algo que valia mais. Perfeito? Então, vamos agora analisar as alternativas. Pessoal, ele está falando os valores evidenciados e as suas demonstrações individuais na data da aquisição relativos exclusivamente à participação da adquirida da empresa transnacional foram em quê? Então, eu vou reconhecer um investimento de 48 mil no ativo e um ganho por compra vantajosa de 5 mil na conta de resultado. Exatamente, pessoal. Olha só, o gabarito é a letra A. Voltando aqui. Quando eu pago, tenho uma compra vantajosa, eu vou fazer qual lançamento? Vou fazer o seguinte lançamento. Vou debitar e reconhecer o investimento pelo valor justo. Qual o valor justo desse investimento? Nós identificamos que o valor justo dele é 48 mil. Vou registrar isso daí. E aí, eu vou creditar o banco. Quanto que saiu do banco para pagar isso daí? 43. E a contrapartida vai ser um ganho na compra vantajosa, que é um crédito, conta de resultado, que é uma receita, que é o que nós chamamos ganho de compra vantajosa. Então, eu posso colocar só receita ou ganho de compra vantajosa. De quanto? Da diferença, que é os 5 milhões. Então, nosso gabarito é a letra A, investimento de 48, um ganho na compra vantajosa de 5 mil, que foi o valor que ele ganhou aí. Perfeito? Vamos seguir. Questão 12, ele pede para você julgar se está certo ou errado. Vamos lá. Com base no pronunciamento técnico do comitê CPC aí, ele pede para você julgar. Considere que uma entidade tenha realizado uma compra vantajosa. Então, ele está falando que imagine que ele teve uma compra vantajosa em uma combinação de negócio e que a adquirente tenha promovido, após a compra, uma revisão para certificar-se de que todos os ativos adquiridos e todos os passivos assumidos foram corretamente identificados. Nessa situação, a adquirente deverá reconhecer, na data da aquisição, o ganho resultante em conta reserva de capital. Pessoal, o ganho na compra vantajosa, nós acabamos de falar. O ganho na compra vantajosa, pessoal, vai para a reserva de capital? Claro que não, não tem nada de reserva de capital. Ela vai para onde? Para uma conta de resultado. É uma receita, resultado é receita.
Não tem nada de reserva. Então, essa questão está errada. Vamos seguir. Próxima questão. Com base nos conhecimentos relativos aos tratamentos contábeis aplicados ao reconhecimento, à mensuração e às divulgações decorrentes de operações de combinação ou concentração de negócio, considere as afirmativas a seguir. Então, vamos julgar essas alternativas. Vamos lá, pessoal. Item 1. Na empresa adquirente, o montante dos ativos e passivos adquiridos em decorrência do processo de fusão, incorporação de entidades independentes deve ser registrado pelo valor contábil histórico constante na contabilidade adquirida na transação. Não, né, pessoal? Nós acabamos de ver que não vou registrar isso a valor histórico. Eu vou registrar o quê? Vou avaliar o valor pago e o valor contábil. No balanço individual, eu vou reconhecer isso pelo valor, isso mesmo, é valor justo. Então, não é valor contábil histórico, é o quê? Valor justo. Perfeito? Seguindo. Opa. Item 2. Uma entidade adquirente deve calcular e reconhecer o valor justo em suas demonstrações contábeis individuais e consolidadas dos ativos identificáveis, tangíveis e intangíveis adquiridos e das obrigações assumidas da entidade adquirida, decorrente de uma operação de combinação de negócios. Perfeito, é o que diz aí o CPC. Depois, o próximo item, então, o primeiro está errado, o segundo está correto. Seguinte. Deve-se calcular e reconhecer o ágio pago na expectativa de rentabilidade futura, goodwill, resultante de combinação de negócio, ou ganho auferido em uma compra vantajosa. Operação com deságios ou goodwill negativo. Pessoal, certinho. O que acontece? Quando eu compro mais, eu chamo isso daí de goodwill. Quando eu pago um valor menor do que o que ele vale, é a compra vantajosa. Mas pode aparecer compra vantajosa falando que é um deságio ou falando que é goodwill negativo, tranquilo? Então, ele pode aparecer com esses sinônimos aí, estão corretos. Seguindo, o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, goodwill, adquirido em uma operação de combinação de negócio, representa um pagamento realizado pelo adquirente em antecipação de benefícios econômicos futuros, a ser gerado por ativos que não possam ser identificados individualmente ou reconhecidos separadamente. Pessoal, é perfeito. O goodwill é exatamente isso. Eu vou pagar um ágio por uma expectativa de algo que eu acredito que no futuro vai gerar uma rentabilidade para a entidade. Então, nesse caso, nosso gabarito aí vai ser qual? Isso mesmo, letra E. Somente a uma ali está errada, as demais estão todas corretas. Questão 14. Vamos lá, próxima questão. Vamos lá, ele está dizendo: a empresa Soft Microsoft S.A. adquiriu pelo valor de quanto? Opa, eu identifiquei o valor aqui. 7.600.000, todos os sistemas desenvolvidos por sua concorrente Super Limitada. O valor justo dos sistemas é de 6.100.000. Nas suas demonstrações financeiras SOPA, era possível identificar que o custo para o desenvolvimento correspondia ao valor líquido de 3 milhões. Considerando as informações acima, a Microsoft deve classificar essa aquisição da seguinte forma. Ela vai classificar como investimento de 6.100, goodwill, e aí? Vamos lá, pessoal. Pessoal, nesse caso aqui, olha só, eu coloquei essa questão de propósito aqui. Quando se fala de goodwill, mais-valia, menos-valia, falou de compra vantajosa, pessoal, é só combinação de negócio, é só aquisição de participação societária.
Aqui a questão falou que a empresa adquiriu soft. Pessoal, soft é participação societária? Não é, gente. Isso daqui é o quê? Isso daqui é um intangível. Não tenho nada que ficar avaliando o valor pago com valor justo aqui não, com o valor do PL. Por quê? Porque ela adquiriu um intangível. E como que isso vai ser classificado, gente? Lá, um intangível no valor de 7.600.000, que é o valor que ele pagou. Pronto, só isso. E aqui o examinador queria confundir o candidato, a levar o candidato aí calcular e achar valor de goodwill aí. E não temos a figura do goodwill. Por quê? Porque aqui não tem combinação de negócio, não tem aquisição de ação, não tem compra de participação societária. Isso é compra de um bem. Então, nesse caso, é um soft, é um intangível, e eu vou reconhecer por ele, não preciso nem olhar valor justo, valor contábil, nada disso. É o valor pago que eu vou registrar aí. Bem, pessoal, essa daí é uma lista de questões que nós fizemos em relação a esse assunto. Eu espero que tenha esclarecido para você ir para a prova sabendo claramente a diferença do que é um goodwill e do que é uma compra vantajosa e do que é a mais-valia. Então, você vai levar isso para a prova em mente de que goodwill é o valor que eu paguei a mais por algo que valia menos. Compra vantajosa é o valor que eu paguei a menor por algo que valia mais. E a mais-valia é o valor justo, é maior do que o valor do PL. Então, se eu tenho um valor justo e eu tenho um PL avaliado menor, isso daí é o que nós chamamos de mais-valia. Perfeito? Refaça essas questões. Tendo dúvida, manda mensagem lá, entre em contato para a gente estar conversando e tirando todas as suas dúvidas aí. Grande abraço, pessoal, e até a próxima!